agora, nesse momento, abordaremos os fatores culturais, né? Eu gosto muito daquela frase do Aristóteles, né? Tudo que não é natural é cultural. Eu gosto muito dessa frase porque denota realmente a cultura, a que ela veio, né? Tudo que não é natural é cultural. Você é um fenômeno cultural, né? As tuas atitudes, a maneira que você pensa, a maneira que você age, a maneira que você se veste, a maneira que você olha o outro na primeira vez que você o encontra, a maneira que você briga com o outro, né? Implica nesses fatores culturais. Vamos conhecer um pouco mais a respeito dos fatores culturais e das implicações dos fatores culturais nos processos interativos que estamos nos referindo nessa disciplina. As variações linguísticas provenientes da formação cultural do indivíduo determinam certos usos da língua. Nesse sentido, pode-se destacar como sendo fatores culturais o grau de escolarização, a idade, o sexo, a classe social, a etnia, a profissão, entre outros, né? É claro que sempre, né, para quem você vai estabelecer essa relação com o conhecimento. Quem é esse outro, né, com letra minúscula? A necessidade de você conhecer esse outro, né? O grau de escolarização, na maioria das vezes, né, você conhecer a maioria das pessoas com quem você vai tratar, né? Eu, antes de preparar essa aula, né, eu soube quem era o público que iria me assistir, o público com quem eu iria interagir, né? Conhecer o grau de escolarização desse interlocutor, conhecer, no nosso caso aqui, como nós vamos tratar, eu estou tratando com pessoas de diversas regiões, então eu tenho que me preocupar muito com a variante linguística que eu estou me utilizando, com os exemplos que eu me utilizo, com as narrativas que eu uso para ilustrar, com as metáforas que eu uso para comparar, né? Porque eu tenho que me lembrar que, nesse caso, o fator cultural do meu interlocutor, que são vocês, é muito mais difícil de eu diagnosticar. Eu vou ter que entrar na cultura brasileira, né, e não na cultura regional. Então, a profissão, eu sei que a maioria das pessoas que estão me assistindo nesse momento pela pós-graduação que optaram são professores, ou serão professores, ou foram professores, ou atuam na área da educação. Então, essa necessidade desse conhecimento desse fator faz com que essa interação seja mais dinâmica, faz com que o leque de significação seja muito mais fácil de fluir, né, de fluir esse leque de significações, que essa cadeia de significação realmente aconteça de forma mais dinâmica, né, e faz com que essa seara, né, que é o campo que eu vou colher, seja de muito mais frutos, né, porque eu conheço essa terra onde eu vou plantar, né? Eu procuro conhecer da melhor maneira possível, né? Então, de onde vem, né, essas mudanças de fatores culturais, né? E por que, né, eu devo pensar nelas? Porque elas determinam o uso da língua, um dos instrumentos da linguagem, tá? Essas características do indivíduo, elas podem condicionar a manifestação de certos traços linguísticos. O que é um traço linguístico? Um traço linguístico por exemplo, a cadeia de significação que eu faço com um signo. Lembra do signo que nós vimos em alguns blocos passados? A cadeia de significação que eu faço ao unir uma imagem acústica a uma imagem visual e a partir dessa união a outras significações. O que eu tenho de conhecido, né? A união do que eu tenho de conhecido com o desconhecido que me vem. Sempre em conjunto, sempre de forma estrutural, nunca fracionada. É disso que eu devo pensar quando eu falo de fatores culturais. Vou dar um pequeno exemplo para vocês, né? Eu, logo que me formei, eu fui dar aula numa escola que nós chamamos aqui no sul do Brasil de escola multisseriada, né? Uma escola multisseriada é uma escola onde se funcionam várias séries numa mesma sala. Eu sei que algumas das jovens aí que estão me assistindo podem pensar, mas isso é o caos. É mais ou menos, né? É que não há possibilidade, pela distância que os alunos moram, pelo número de alunos que são,
pela dificuldade que tem aquela região de que se tenham mais salas, né? Isso aqui, pelo menos no município onde eu moro, na Lapa, se extinguiram as classes multisseriadas. Mas em Ponta Grossa, de onde eu vim, ainda continuam, né? É uma realidade mesmo no século XXI, né? Então, o que é a classe multisseriada? É uma classe onde nós temos vários alunos, de diversas séries, né? E nessa classe eu tinha um aluno que não sentava na cadeira, ele se acocorava na cadeira. Ele punha os pés na parte de sentar da cadeira, certo? Ficava de croque, né, de cócoras, né, e escrevia, né, quase que por cima da mesa, né? E eu tentei por diversas vezes fazê-lo sentar da forma como nós conhecemos como normal, né? O nome dele era Jorge Abelha, né? O apelido dele é Jorge Abelha, porque os pais lidavam com a atividade de apicultura, né? Então, ele trazia mel para a escola de merenda, né? Ele trazia dentro de um vidro, assim, o favo de mel dentro do vidro, né? E essa era a merenda dele. Ele me dava e etc. Mas voltando ao nosso foco aqui, ele se acocorava. Era um fator cultural. Quando eu fui conhecer a casa dele, não havia bancos na casa dele. Nenhum banco. Era uma casa de chão batido, era uma casa toda feita das cascas de árvore, né? Que eu não sei como é que vocês chamam na região de vocês, né? A gente chama aqui de costaneira, toda feita de costaneira, né? A casa, em cima o sapé, não sei se vocês têm conhecimento do sapé, né? Em cima, são folhas desfiadas, né? É uma vegetação que se usa para cobrir, né? E não havia nenhum banco na casa. Todos se acocoravam para comer, acocoravam para conversar, acocoravam para fazer toda espécie E a casa era baixinha, muito mais baixa do que eles, né? Então, eu consegui perceber que era mais fácil eu me adaptar ao fator cultural dele do que ele se adaptar ao meu, né? Então, no início, né, das aulas, eu procurei fazer com que os outros alunos percebessem, porque causava um certo estranhamento, de que era o jeito dele sentar, era o jeito dele escrever. Então, essa necessidade do conhecimento do fator cultural, né, do que está envolvido, desse condicionamento social que está envolvido o meu aluno, é um princípio básico para que esse processo interativo realmente ocorra de forma tranquila. Vocês vejam que eu ficaria o ano inteiro, como ele já ficou, outros anos ele estava na terceira série, havia reprovado já vários outros anos, né? Terceira série, quarto ano, seria o quarto ano hoje, ele estava na terceira série, repetindo várias vezes, e não havia aprendido ainda a sentar de forma, entre aspas, normal. Por isso que nós devemos pensar no que eu havia colocado aqui, ó. Essas características do indivíduo podem condicionar a manifestação de certos traços linguísticos, traços de linguagem. É claro que eu estou falando de algo externo que eu poderia perceber, da forma com que ele sentava, entre aspas. Mas é claro que não era só isso, né? É claro que todo esse momento desse aluno, esse condicionamento social em que ele vivia, interferia na maneira dele se relacionar, interferia na maneira dele interpretar, interferia na maneira dele se expressar, dele transformar informação em conhecimento. Por isso, o fator cultural se torna tão importante na nossa discussão. Daqui a pouco, mais um fator. Até já!